Estamos de volta aqui no programa Nos Bastidores e vamos, como prometido no último bloco, vamos falar sobre a união dos desunidos aí na cidade de Bahia. Como é isso, Jean? Você está defendendo essa tese? Primeiro, falar união dos desunidos, eu não concordo. A gente em Bahia pode classificar um grupo majoritário, defendendo o Dr. Expedito, como chama Expeditismo, e do outro lado um grupo que não quer que o Dr. Expedito volte ao poder. O que difere é que este outro grupo tem algumas correntes. Dentre elas podemos destacar o candidato Fofinho, a candidata Sara Cabral, o candidato Dr. Raimundo, entre outros. Então, um comentário que escutamos aí em Bahia é a possibilidade destas candidaturas se unirem em torno de um único nome e que este nome, somando todos os apoios, possa vir a bater no Dr. Expedito aqui em Bahia. Isto é uma possibilidade, principalmente após o fato da candidata Sara Cabral ter tido esse problema jurídico e abrir uma possibilidade de criar um outro nome. E aí volta aquela velha história em Bahia do nome novo para a Bahia. A cidade de Bahia parece que até hoje espera como Messias o novo nome na política. Tanto é que há um ano e pouco vi o deputado Domiciano Cabral falar que procuraria um nome novo, o novo. E o novo hoje em Bahia, de fato, e aí é a opinião minha, eu não vi este novo. Então, um grupo aqui em Bahia vai defender a corrente do Dr. Expedito, enquanto o outro grupo pode se unir e vir contra o Dr. Expedito. É uma possibilidade que a gente escuta constantemente na rua aqui em Bahia. Mas se você analisar a curto modo, nós temos o seguinte, teve uma junção quando tinha vários pré-candidatos a prefeito, então teve uma junção dos dois médicos, né, que é o Dr. Expedito e o Dr. Francisco. O Dr. Francisco estava mais ou menos pontuando na pesquisa, bem nas pesquisas que foram divulgadas. Só foi divulgado, eu acho que 2, e na última que foi divulgada ele estava com seus 9%. E o Dr. Expedito já tinha os seus 25%, então juntando os dois daria 34%. E nós tínhamos também o quê? Nós temos o problema, é esse, por exemplo, você fala de uma possível corrente juntando todos contra o Dr. Expedito. Mas o problema é que nós temos dois problemas aqui em si, de dois candidatos. Nós temos Raimundo e nós temos Raimundo Dentista, e nós temos Fofinho, que pelas pesquisas mostram que um tem 7% e outro tem 4%. E Sara com 21% indeferida. Logicamente em grau de recurso para o TRE, né? Ela está sob júdice. Então, no caso, o que é que ocorre? Ocorre o problema seguinte: com essa não saída de Sara, o grupo começa a tentar polarizar em outro nome. Então, parte desse grupo pode até migrar para Expedito. Como acontece isso em várias vezes, que aquelas pessoas que migram para o lado que tendem a ganhar, né? Que tem perspectiva de poder. E outra, para se juntar, teriam que se juntar todos contra o Dr. Expedito. Como é que você convenceria Raimundo a desistir com 7% da pesquisa, ou então o Fofinho com 4%? Então, eles pensam o seguinte: vai ser aquela briga interna da oposição contra o Expedito, que o quê? Que eu sou melhor, então eu sou melhor. Então vai ficar nesta briga. Então acho que essa união, acho muito provável não acontecer devido a isto. Poderiam se unir na pessoa de Sara Cabral. Então ela poderia aglutinar essa união. Mas eu acredito que sem ela no jogo, nem o deputado Domiciano Cabral, que dizem os bastidores, que não é um pleonasmo, também é o nome do programa, ele seria o substituto de Sara Cabral nessa corrida eleitoral aí. Enfim, eu acho que muita água rolará aí nesse aspecto na cidade de Bahia. A classe política de Bahia, eu acredito que ela vai aprendendo com o tempo. Há um ano atrás, estávamos falando de uma possível candidatura contra o Dr. Expedito. E naquela possível candidatura, tínhamos vários nomes, dentre eles o nome do Dr. Francisco, que hoje é o vice na chapa do Dr. Expedito. Então, foi criado aquele movimento da terceira via, que eu particularmente na época cheguei a falar que um movimento, se não tivesse uma união, terceira via, numa cidade que não tem segundo turno, é muito complicado ocorrer, porque eles só tendem, a partir de agosto e setembro, criar a polarização de um candidato A contra um candidato B. Então, naquela época, não teve a definição de um nome para ir à rua. E agora, depois de ter visto que aquele problema ocorreu, a candidatura A com a candidatura B pode não querer repetir o mesmo erro. Então, pode ser que alguém tenha, e aí eu posso falar até humildade, e retirar uma candidatura em prol de outro, em prol de um projeto maior. E aí o projeto maior seria evitar a chegada de Dr. Expedito ao poder. Poderíamos ver aqui grupos se formando para evitar uma chegada, porque não adiantaria termos um candidato com 10, outro candidato com 9,
se eles juntam não se unirem. Isso é uma conjectura, justamente uma conjectura que você está botando, mas eu acredito que vai para a realidade. Acho muito difícil essa união, porque justamente como você falou, foi a tentativa de uma terceira via que não deu certo porque não se uniram enquanto pré-candidatos, depois de candidatos é que não vão se unir. Enfim, mas pode ser que ocorra. Mas eu acho que toda essa fração de candidatos favorece, sempre qualquer fração de candidatos favorece ao candidato mais forte. Então, por enquanto, como estão fracionados, está favorecendo aí ao talvez o retorno do ex-prefeito e futuro prefeito a partir de 2013, não sei se as urnas assim disser, Expedito Pereira. Mas vamos agora para os estados canaviais? Só um adendo. Diga. O tempo é inimigo de quem for contra o doutor Expedito. É o que eu observo hoje. Quanto mais tarde for a massificação de uma campanha contra o doutor Expedito, uma possível união, menos efeito ela terá. Caso ocorra, ainda é uma probabilidade. Quanto mais tarde for feito, o resultado será menos satisfatório. Principalmente que nós temos aqui nessa corrida, nós temos nomes assim, não tão novos como você disse na política. Nós temos o nome do doutor Expedito, nós temos o nome também da Sara Cabral, que chegou a ser prefeito da cidade de Bahia, onde devido a alguns problemas na época de prefeito, ela está até então sob júdice na campanha eleitoral. Nós temos também o doutor Raimundo, que não é novo no cenário eleitoral, justamente porque ele já foi vice-prefeito de Reba, e Reba nós sabemos a história aqui enquanto político na cidade. Nós temos também o Fofinho, que também não é novo, ele é um vereador que está no seu mandato, foi presidente da Câmara, e nós temos também pessoas que não são tão novas assim eu acho que o mais novo na política mesmo é o Rodrigo, que é o candidato do PSOL, mas que está indeferido, né? Está em grau de recurso também, salvo engano, está em grau de recurso para o TRE. E nós temos o ativista Berg Lima, que Berg Lima não é tão novo assim também na política. Berg Lima já foi cabo eleitoral de Tony do Sopão, na cidade de Bahia e tal, enfim. E Dr. Vanildo Caetano, que teve aí só do secretário de administração, como ele já frisou algumas vezes, ele tem mais de 15 anos que foi secretário de administração na cidade. Enfim, se dá uma briga boa, Bahia vai ser uma briga boa. E estamos aqui para fazer a cobertura e dizer para todos os nossos aí web telespectadores, gostou? Eu não sei nem se existe essa palavra, mas criamos agora, para justamente acompanhar aí como é que vai se desfrechar esse cenário aí eleitoral da cidade de Bahia. Mas vamos para Santa Rita? Vamos. Santa Rita só tem 3 candidatos. Santa Rita nós temos justamente Reginaldo Pereira, que ele tem 46% das intenções de votos. Ou seja, está com quase 50%, está chegando perto dos 50%, né? Nós temos Adonis Gomes, que é vereador e está disputando aí a vaga de prefeito. E nós, com 24% das intenções de votos, é a maior discrepância que nós temos entre 2 candidatos. A majoritária, que são uns 22 pontos de intervalo. E nós temos aí o José Silva, que também está com 3 pontos percentuais. Lembrando que 11% brancos e nulos. Então, Santa Rita também, por enquanto, já está dando Reginaldo. Reginaldo está caminhando para chegar no sonho dele. Até que, enfim, depois de 3 tentativas, aí Reginaldo talvez seja realmente o prefeito da cidade de Santa Rita, né? Já é aquilo, campanha política, ainda falta um longo período até o dia da votação, toda a campanha que esteja na frente tem que baixar a peteca, não no sentido de parar, mas no sentido que ele já ganhou. Quem tiver em alguma campanha pela região metropolitana, o clima dele já ganhou. Então, Santa Rita, Bahia, João Pessoa, quem estiver na frente é ter atenção de trabalhar mais. E quem estiver atrás, trabalhar 2 vezes mais. Porque senão quem estiver na frente vai ficar achando que já ganhou. E a história política paraibana não precisa nem ter uma memória muito longa. Já sabe que clima de já ganhou não tem futuro. É verdade. Então, nós temos que aconselhar os candidatos o quê? Trabalhem até o dia, né? Até as 5 horas da tarde do dia 7 de outubro de 2012, que é quando realmente as cortinas fecham, acaba o espetáculo, essa festa da democracia, que é justamente as eleições, e vamos para a apuração. Enfim, neste curto programa, nós fizemos o quê? Como é o primeiro programa, viemos comentar algumas pesquisas das principais cidades aqui da Paraíba, principalmente da região metropolitana. Então, no próximo programa já traremos mais novidades, algumas outras pesquisas de outras cidades e também vamos comentar fatos políticos decorridos na semana. Então, contamos com você no próximo Nos Bastidores.
aqui pela tvpb.com.br. Então, boa noite, Jean. Suas considerações. É uma alegria iniciarmos a caminhada aqui na TVPB e esperamos que o projeto tenha bons frutos. Vamos interagir com o amigo internauta e a partir desse próximo programa teremos Twitter, pergunta e vamos para frente. A caminhada é longa e vamos caminhando. Porque aqui você pergunta e nós, se pudermos, respondemos. Quando a gente não pode, a gente corre atrás. É verdade. Enfim, então aquele abraço, até mais e fique sempre atenado aí na programação da sua Web TV, um jeito diferente de fazer televisão, tvpb.com.br. Aquele abraço e até mais.